Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu gostava de, bem-vindos aqui à nossa Comissão, eu gostava de começar por pegar exatamente no tema da reforma institucional da União Europeia, que foi o tema que referiu em último na sua intervenção inicial, e gostava de começar por recordar que o anterior Primeiro-Ministro tinha lançado uma ideia, precisamente no âmbito da reforma institucional da União Europeia, em maio de 2015. Era uma ideia baseada num Fundo Monetário Europeu, que começou a fazer caminho, agora como vimos em vários relatórios, e em particular o Sr. Ministro referiu o relatório Bogue-Berès, que tem uma visão parecida com esta que já tinha sido enunciada há mais de um ano e meio. Na nossa visão, falta uma clarificação importante neste relatório e em outros documentos que têm aparecido com visões semelhantes, que é o facto do dito Fundo Monetário Europeu ter de ser uma verdadeira contraparte do BCE como instrumento de motivação de reformas verdadeiras. E, neste momento, o que nos parece é que os documentos que estão a ser circulados ainda são insuficientes nesta matéria e apresentam propostas um pouco ad hoc que não permitem fazer o que o anterior Primeiro-Ministro tinha pensado de uma forma muito ambiciosa para a União Europeia. E aqui eu tenho que fazer uma crítica a este Governo, que é o seguinte. Como eu já referi, o anterior Primeiro-Ministro apresentou esta ideia em maio de 2015. Já lá vai mais de um ano e meio. E parece que o Governo, só agora, quando os documentos da União Europeia estão a aparecer, é que acordou para este assunto que é verdadeiramente importante. É importante, em particular, para Portugal, no sentido em que nós beneficiávamos, como estávamos a fazer, de estar na linha da frente desta negociação e deste debate. E, na realidade, o que aconteceu foi um desperdício enorme de tempo e de oportunidade, porque neste momento Portugal podia estar na linha da frente a debater este assunto. E agora, infelizmente, parece que vamos ficar atrás, enfim, ficaremos de alguma forma a negociar este assunto, mas já não temos este impulso inicial. E é uma pena, foi um verdadeiro desperdício e, portanto, agora parece-me que nos resta apenas assegurar que o tema não desaparece. E neste caso, enfim, gostava de lhe perguntar o que é que neste momento o Governo está a fazer para certificar que este importante tema aparece na Declaração de Roma, que o Sr. Ministro também referiu, será um momento muito importante. E como é um momento importante e como este tema, na nossa opinião, é absolutamente fundamental, como nós já estamos a dizer desde maio de 2015, gostávamos agora que não se perdesse mais tempo e que o Sr. Ministro assegurasse, o Governo assegurasse que isto vai ter uma visibilidade muito grande na União Europeia, em particular na Declaração de Roma. E gostava agora de passar para outro tema, o Sr. Ministro não referiu, mas nós estamos neste momento com uma preocupação muito grande, que é a situação da transposição das diretivas europeias. Tem havido atrasos significativos, eu diria até lamentáveis, por duas ordens de razão. Primeiro, porque o facto de nós nos atrasarmos na transposição das diretivas implica que os cidadãos, na realidade, perdem direitos. E estou a pensar, em particular, há vários casos, mas existe uma diretiva muito importante que é a da comparabilidade das comissões bancárias. Se transpuséssemos esta diretiva, os cidadãos portugueses, os clientes bancários, ficariam a beneficiar dessa transposição. O atraso é negativo, o atraso na transposição é negativo para os portugueses. E como este exemplo há muitos. Isto é uma primeira motivação. E depois há outra que também é muito importante, é que ao não transpormos estas diretivas, perdemos a oportunidade de adaptá-las à realidade nacional. E nós sabemos que é importantíssimo o grau de liberdade que nos é dado pela legislação europeia de certificar que essa legislação faz sentido dentro da legislação nacional e para adaptar melhor aos seus cidadãos. E por isso estes atrasos são muito preocupantes. E são preocupantes porquê? Quando o anterior governo do PSD-CDS, estava no poder, deixou os atrasos na diretiva numa taxa
perto dos 0,4%. Havia 0,4% de diretivas que estavam atrasadas. Muito menos do que uma em cada 100 diretivas. E neste momento estaremos acima dos 3% pelas contas do que nós vimos já que foram os atrasos nas diretivas transpostas. Esta situação parece uma certa perda de controle do Ministério na transposição das diretivas e parece-nos muito grave. E gostávamos aqui de deixar um apelo ao Sr. Ministro para retomar o controle desta situação que é tão importante para os portugueses e é tão importante para o nosso quadro jurídico. E agora gostava de retomar também um assunto que foi amplamente debatido ontem, que é o tema de Almaraz. E eu gostava de saber, Sr. Ministro, porque é que saudou o acordo? Na realidade, o que aconteceu aqui é que houve um atraso que basicamente beneficia a Espanha e que não tomou decisão nenhuma, não garantiu de forma nenhuma que o armazém não vá avançar. Neste momento, o que parece é que Portugal ficou de braços cruzados e que não temos sequer uma opinião fundamentada sobre o que é o impacto transfronteiriço deste armazém. Eu acho que é muito importante recordar que o PSD esteve do lado do Governo. E era uma oportunidade, teria sido bom aproveitar este acordo parlamentar, este suporte parlamentar, para ter uma posição mais forte e mais ambiciosa para Portugal. E, portanto, neste momento, o que nós achamos é que isto simplesmente permite a Espanha ganhar tempo sem grandes benefícios para Portugal. E estamos muito preocupados e gostávamos que o Governo fosse muito mais ambicioso nesta matéria. Gostava de saber a sua opinião neste tema. Finalmente, Sr. Ministro, e nós não referimos aqui especificamente esta questão, mas o Sr. Ministro referiu realmente a questão do Brexit e há uma questão particular importante. Uma das questões particulares importantes para Portugal é a seguinte. As duas câmaras do Parlamento aprovaram esta semana uma série de emendas às negociações, aos planos de negociação para a saída do Reino Unido da União Europeia. O PSD tem-se mostrado, desde sempre, muito preocupado com a situação dos portugueses que estão no Reino Unido e, especificamente, neste caso, o facto de ter sido rejeitada a garantia que existia para que os cidadãos portugueses fossem tratados em pé de igualdade com os cidadãos do Reino Unido. Obviamente, isto não é uma situação única dos cidadãos portugueses, é também dos outros países da União Europeia, mas a nós, aqui, neste momento, especificamente, a pergunta dirige-se relativamente aos cidadãos portugueses. E nós consideramos que é uma situação tão grave que chamamos a senhora embaixadora do Reino Unido, em Lisboa, para vir cá esclarecer-nos o que é que se está a passar e como podemos ajudar os portugueses. A pergunta que eu gostava de fazer ao Governo é o que é que está a fazer concretamente para ajudar esta situação, não só do ponto de vista diplomático, das relações e dos contactos que faz com os seus homólogos, mas também de um ponto de vista muito prático, se pretende reforçar a capacidade dos consulados, reforçar a capacidade técnica, a capacidade humana, para dar resposta ao que será certamente uma quantidade maior de pedidos da parte dos cidadãos portugueses para os ajudar a resolver a sua situação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pela Sra. Deputada. E começo pela questão relativa à transposição das diretivas. Como a Sra. Deputada bem exprimiu com os números que citou, nós não temos um problema de atrasos significativos na transposição das diretivas, porque se o número que encontra é 3%, eu diria que esse não é um problema real, mas temos evidentemente que impedir. Temos que evidentemente. Eu ouvi as perguntas, se quiserem ouvir as respostas. Muito obrigado. Só clarificar as perguntas. Deixem o Sr. Ministro. Não interrompa, se faz favor. Deixem o Sr. Ministro continuar. Obrigado.
Mas nós devemos atalhar os problemas quando eles não têm uma dimensão que dificulte a sua resolução. E, portanto, estou plenamente de acordo com a senhora deputada, o objetivo é 0%, é para isso que devemos trabalhar, transpondo as diretivas nos prazos que são os prazos regulares e tendo em atenção que a transposição de uma diretiva é um processo de decisão, quer jurídica, quer política, bastante sensível e que deve ser politicamente comandado. E por isso mesmo o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem monitorizado o processo de transposição da parte dos diferentes ministérios setoriais com base nesse mesmo objetivo, chegar a 0%. Em relação ao Brexit, também comungo das preocupações da senhora deputada, que está mais bem informada do que eu. A informação que eu tenho é que a Câmara dos Comuns aprovou sem alterações o projeto de lei, que aliás só tinha 2 artigos, e que a Câmara de Lordes ainda não finalizou o processo de decisão. Se a senhora deputada me diz que já finalizou, eu acredito. Mas o ponto essencial não é esse. O ponto essencial é que Portugal tem aqui um interesse como Estado-membro da União Europeia e, portanto, está plenamente convencido, como os restantes 26 Estados-membros, que a questão dos direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e a sua recíproca é a questão número 1 do processo de negociação. O negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, costuma usar uma fórmula, Citizens First, e nós estamos plenamente de acordo com essa fórmula. Essa é a questão número 1 do processo de negociação, mas Portugal tem também aqui um interesse próprio e tem um interesse em que esta questão esteja no topo da agenda das relações bilaterais. Por isso mesmo, eu deslocar-me-ei amanhã a Londres, terei uma reunião com o Ministro Boris Johnson amanhã à tarde, e essa minha visita faz sequência às diferentes deslocações. Recordo que quer a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, quer o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas de Portugal foram os primeiros membros de governos europeus a deslocar-se ao Reino Unido na sequência do referendo do dia 23 de junho. Nós já realizamos lá diálogos com as comunidades, quer em Manchester, quer em Londres, fazendo deslocar, aliás, vários membros do governo, e entendemos que agora é a altura própria para que a conversação se faça também ao nível do Ministro dos Estrangeiros. Portanto, posso revelar à Comissão dos Assuntos Europeus que amanhã à tarde estarei em Londres para me reunir com o Ministro Boris Johnson. Quanto às preocupações com o apoio necessário que é preciso prestar aos cidadãos europeus residentes no Reino Unido, estou também de acordo e por isso mesmo reforçamos os meios consulares ao nosso dispor. Quanto à questão do Fundo Monetário Europeu, essa é uma das várias medidas do ponto de vista europeu nas quais o Partido Socialista, que é a base do atual governo, e o Partido Social Democrata convergem. E é bom aliás, que essa convergência se alargue a outros partidos e que seja uma convergência muito sólida, muito contínua em matéria de política europeia, porque isso robustece a política europeia do país. E, portanto, o trabalho que o anterior governo e o anterior primeiro-ministro fez em torno desta questão, da necessidade de estabilizar o mecanismo de estabilidade, transformando num verdadeiro fundo monetário, é um trabalho positivo. Esse objetivo era também um objetivo do programa eleitoral do Partido Socialista, é um objetivo que passou para o programa do Governo e é um objetivo que o Governo prossegue, e essa é uma linha de orientação que o Governo prossegue e na qual temos tido avanços, o mais importante dos quais foi obtido na semana passada no Parlamento Europeu, com a assunção pelo Parlamento Europeu da necessidade de criar uma capacidade orçamental não específica da zona euro, mas uma capacidade orçamental da União como tal, a partir justamente da transformação progressiva do mecanismo europeu de estabilidade num Fundo Monetário Europeu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, no limite, a constituição de um tesouro europeu. Quer dizer, no limite, a transferência da função de emprestador de último recurso do Banco Central Europeu
para o Fundo Monetário Europeu. Significa também desnacionalizar a lógica de funcionamento dos empréstimos aos países que estão sujeitos a choques assimétricos. Significa, portanto, cortar o nó górdio de alguns dos problemas que se arrastam na União Europeia desde a crise das dívidas soberanas de 2010. E, portanto, esse passo é, do nosso ponto de vista, um passo muito positivo e temos trabalhado para que ele se concretize. A nossa contribuição para a Declaração de Roma tem sido sempre também com essa orientação, é que a Declaração de Roma significa também um compromisso claro por parte dos membros da União Europeia no completamento da União Económica e Monetária, no que diz respeito à zona euro, e na colocação no conjunto da União dos temas ligados à convergência económica e dos temas ligados à estabilidade financeira, à colocação em harmonia, em ligação um com o outro. Portanto, quanto ao tema de Almaraz, porque é que eu saudei o acordo? Porque o acordo é muito positivo para Portugal. Qual é a situação atual de Portugal, ou qual era a situação de Portugal anteontem? Tinha apresentado uma queixa junto das instâncias europeias contra a Espanha, porque, do ponto de vista português, Espanha tinha incumprido uma diretiva não tendo realizado o estudo do impacto transfronteiriço da construção de um armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz. Qual é a situação? Era essa a situação em que Portugal estava. Não tinha acesso à informação, não tinha acesso à central, não tinha nenhum compromisso da parte de Espanha no sentido de identificar eventuais efeitos negativos sobre o território português e comprometer-se com medidas para mitigar ou superar esses efeitos. Qual é a situação em que Portugal se encontra a partir de ontem às 11 horas portuguesas? Está na situação em que mantém intacto o seu direito de prosseguir a defesa do seu interesse por via judicial, mantém intacto esse direito e, em cima disso, tem neste momento acesso à informação, a toda a informação necessária para avaliar as questões de segurança nuclear e de impacto ambiental. Tem a participação, o comprometimento da Comissão Europeia na determinação desses efeitos, quer através das Direções-Gerais da Energia e do Ambiente, quer através do Presidente, do Gabinete do Presidente ele próprio. Tem a possibilidade de realizar as próprias autoridades portuguesas inspeção técnica no local às instalações da central e ao projeto de construção de um armazém. Tem o compromisso do lado espanhol de que não há nenhum avanço na construção do armazém ao qual Portugal se oponha. Tem o compromisso do lado espanhol de que não há nenhuma medida tomada que possa comprometer os resultados deste trabalho em conjunto. Tem um período de tempo que está claramente estabelecido e que é curto, portanto não há nenhuma delação nem nenhuma manobra dilatória possível, e tem, sobretudo, o compromisso de que deste processo conjunto tem que resultar medidas proporcionais que respondam às preocupações legítimas manifestadas pelas autoridades portuguesas quanto ao eventual impacto transfronteiriço da construção do armazém. Portanto, Portugal tem hoje todos os direitos que tinha anteontem, mais todos estes benefícios que eu acabei de citar. Porque é que eu não havia de saudar o acordo?